Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, e eu quero ler os dois primeiros versículos, versículos 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, quero fazer a leitura dos versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No século XVII, na Europa, e de um modo específico na Inglaterra, popularizou-se um tipo de literatura que refletia muito o que os irmãos ou que a igreja vivia naquela época. Esse tipo de literatura, uma literatura alegórica ou metafórica, falava de uma igreja peregrina ou de cristãos peregrinos. Nós podemos falar do poema de John Milton, O Paraíso Perdido. Podemos falar de um outro europeu que escreveu O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração, Comênios, muito mais conhecido pelas suas obras na área educacional. E o mais conhecido de todos, que foi O Peregrino, de John Bunyan. Este, um pregador batista, que por não ter a licença da igreja oficial, a igreja anglicana, foi proibido de pregar e passou alguns anos ali em prisão, onde ele escreve um dos livros que se tornou, durante um bom período na Inglaterra, o livro mais lido depois da Bíblia Sagrada. E a própria Inglaterra viveu esse ambiente de peregrinação, quando vários dos cristãos ali presentes precisaram sair do país. Muitos foram para a América do Norte, e inclusive são chamados de os pais peregrinos. A Europa, de um modo geral, também vivia as suas guerras religiosas, e muitos cristãos não tinham parada fixa, residência fixa, por conta exatamente da perseguição, e eles eram considerados peregrinos, e eles se viam como peregrinos. Tanto que a teologia, ela passou a trazer dois nomes para mostrar a realidade da igreja. Falava-se da igreja militante e da igreja triunfante. Aqueles que têm um pouco tempo mais de igreja, lembra dessa nomenclatura nas igrejas. Igreja militante, que somos nós, e a igreja triunfante, que é aquela igreja que nós aguardamos, onde não haverá mais peregrinação. Esta ênfase bíblica, de tempos em tempos, ela tem que ser retomada. E por que que é importante? O apóstolo Paulo, mesmo em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que que é importante nos lembrarmos, como Pedro diz, que somos eleitos, mas somos forasteiros, mas somos peregrinos, caminhamos rumo a uma pátria que não é a nossa pátria? Qual a importância de tempos em tempos, ou o mais cotidianamente possível, nos lembrarmos de que somos forasteiros, ou somos peregrinos, ou estamos em terra estranha? Exatamente porque tem uns dois perigos que a Bíblia ela nos alerta. Estes perigos já estão lá em Provérbios, quando o escritor diz: Senhor, não me dê nem fartura e nem a pobreza. E ele diz a razão por quê. Aliás, Jesus, quando ele fala da parábola do semeador, dos três perigos que ameaçavam ali a boa semente, dois deles eram exatamente as riquezas do mundo
e as perseguições, o excesso ou a falta. E realmente isso pode acontecer conosco, no excesso, na fartura, o nosso coração se apegar a tal modo, de tal maneira, às coisas que nós temos, que conquistamos, que ganhamos, e esquecermos que somos peregrinos. Ou então, no momento da privação, no momento da provação, no momento da dificuldade, os nossos corações fraquejarem, as nossas pernas ficarem trôpegas, como o escritor aos Hebreus diz, e nos esquecermos que também somos peregrinos e assim desmaiarmos ou pararmos pelo caminho. E o apóstolo Pedro, ele está falando de uma situação específica, e é dessa situação e não da outra que nós abordaremos e trataremos um pouco. Das nossas lutas, das nossas dificuldades, daquelas que parecem que não terão fim, daquelas que nos assolam, seja privações financeiras, saúde, problemas familiares, situações que nos desagradam, problemas no emprego, sejam elas quais forem. São situações que fazem com que os nossos corações se esmoeçam, que os nossos corações fiquem desanimados. E é para este grupo que Pedro escreve, quando ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Ele chama a atenção: vocês são eleitos de Deus, mas vocês são forasteiros. E ele diz: forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele está falando aqui de duas situações, uma situação física, uma situação geográfica, mas principalmente de uma situação espiritual. Esses irmãos, ou essa igreja que estava nessa localidade, foi uma igreja que se constituiu não pela pregação apostólica de Paulo, por exemplo, mas essa região, se nós olharmos em Atos, capítulo 2, nós veremos que elas estão representadas ali. E tal como Roma, muito provavelmente, as comunidades cristãs que surgiram nesta localidade, foi exatamente a partir daqueles irmãos que estiveram em Jerusalém no Pentecostes, ouviram a pregação, voltaram para a sua região e ali passaram a pregar o Evangelho. Essas pessoas também, que agora compunha ali praticamente o final do primeiro século, grande parte dessas pessoas, a maioria era composta daqueles que não vinham do judaísmo, mas vinham exatamente daquilo que nós chamamos de um mundo pagão. No capítulo 1, versículo 18, eu vou citar alguns textos, os irmãos não precisam necessariamente acompanhar, mas eu vou fazer a citação. Capítulo 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não está falando aqui da nação judaica, está falando aqui de pessoas que vieram de outras religiões. Capítulo 4, versículo 3 diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ou seja, Pedro está escrevendo a um grupo de irmãos que estavam espalhados numa região geográfica e que viviam momentos difíceis por serem cristãos. Lembremos que quando Pedro escreve, ele está vivendo sob o império de Nero, muito conhecido na história, e está falando de um grupo que saiu de uma situação, como Pedro diz, um fútil procedimento, uma situação de paganismo, e agora eles viviam momentos difíceis. E provavelmente havia um questionamento na cabeça deles. Abraçamos o Evangelho, abandonamos um antigo modo de vida, seguimos a Cristo, e quando pensamos que as coisas iam melhorar, as coisas pioraram. E agora? Será que fizemos a opção correta? E isto era uma pergunta que se fazia e nós fazemos. Muitas vezes no nosso íntimo fazemos essa pergunta: Senhor,
eu procuro servir-te, eu procuro ser fiel, eu tenho as minhas limitações, as minhas fraquezas, mas eu procuro trabalhar, eu procuro seguir a tua palavra, eu procuro andar com o teu povo, e as coisas não vão bem. Eu esperava que fosse um pouco melhor. Agostinho, considerado um dos pais da igreja, ou o maior dos pais da igreja, escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. E sabe por que ele escreveu esse livro? Porque depois que o Império Romano toma o cristianismo como religião oficial, ao invés do Império Romano crescer, ele cai. E aí começa-se a pergunta entre os povos que ali estavam. Quando nós tínhamos os nossos deuses, nós éramos o grande Império Romano. E agora que nós somos cristãos, o Império Romano foi saqueado, foi tomado e ele chegou ao seu fim. E aí ele escreve a cidade de Deus e a cidade dos homens, lembrando, mais uma vez, que nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos, eleitos, mas peregrinos. E aí então podemos nos fazer uma pergunta: como deve viver um eleito de Deus no mundo que não é o dele? E quando eu digo no mundo que não é o dele, eu não estou falando das coisas criadas, não estou falando dos mares, das florestas, da família, da igreja, do nosso trabalho. Não, essas coisas foram criadas por Deus. Mas quando eu estou falando no mundo que não é o dele, é a realidade como nós conhecemos. É a realidade social, é a realidade econômica, é a realidade política. Ou os irmãos acham que no céu nós vamos ter um governo parlamentar e democrático, onde elegeremos o presidente ou o primeiro-ministro de 4 em 4 anos? Não, e graças a Deus por isso, porque nós teremos o nosso Senhor dos Senhores, que governará com justiça, paz e equidade. Ou teremos um sistema monetário lá, feudal, capitalista, seja lá o que for? Não. Nós não sabemos como será, mas sabemos que será infinitamente melhor do que o que nós temos hoje. O sistema social, onde as pessoas se perguntam: você sabe com quem você está falando? Quantos de nós não, às vezes, passamos por isso? Este mundo não é o nosso. Este mundo não é o nosso. Então, como um eleito de Deus vive no mundo que não é o dele? Primeiro, como um forasteiro rumo à sua pátria. A palavra aqui utilizada para forasteiro era muito específica a um grupo de pessoas que viviam numa comunidade à parte do grupo principal, ou seja, vivia fora da cidade. Não é eclesia de onde vem a igreja, mas é aquele grupo que vivia à margem. Porque a palavra igreja, eclesia, dá a ideia de um grupo que se reuniu, mas pertencia ao povo. Aqui não, forasteiros tem a ver com um grupo de pessoas que viviam à margem da sociedade, aquele que vivia em torno ou ao redor do povo. Quase que nós podemos comparar com um grupo de refugiados. Essa palavra, interessante que esta palavra designada aqui por forasteiros, ou traduzida por forasteiros, também era acompanhada por uma palavra comum na época, mas nós, pela nossa própria tradição protestante, deixamos de utilizar, por ela estar muito associada ao catolicismo romano, que é paróquia. E paróquia nada mais é do que um grupo de pessoas que estão reunidas à margem. Nesse sentido, nós somos uma paróquia. Somos uma igreja porque é a assembleia que foi chamada para fora, mas também somos uma paróquia porque é um grupo de forasteiros que está reunido à margem. Mas não só no sentido geográfico, mas não só no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. E é importante que nós nos lembremos disso constantemente. Em Hebreus capítulo 11, Abraão, ele é chamado exatamente de alguém que está peregrinando. Capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. E vejam que interessante, quantas brigas aos séculos e milênios não correm em torno da Palestina e da propriedade da Palestina. E muitas vezes, até por uma desinformação política, pessoas elas estão abraçando uma causa geográfica, mas veja como Abraão olhava para a sua terra.
pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Talvez frisar aqui tendas, e o escritor ele frisa isso, e não cidades construídas, mas sim tendas, porque você simplesmente ali desmonta e parte a hora que for preciso. Habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A terra era prometida, a terra era para eles, a terra era deles, mas veja como Abraão olhava para aquilo que era dado por eles por promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele olhava para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, e Deus falava: percorra toda essa terra, que eu darei a você e a seus descendentes. E eu fico imaginando Abraão olhando nas suas orações aquela terra, e falando aos seus filhos ali: olha, Deus nos deu, mas isso aqui é transitório. O que nós aguardamos é uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Tanto que Hebreus, quando diz que o povo entra na terra, ainda restava um descanso. Interessante. Bom, chegamos. Não, vocês não chegaram não, isso aqui é transitório. Versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, porque vai falando ali da posteridade, né, de Abraão, sem ter obtido as promessas. Mas como? Se eles estavam lá. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles estavam na terra, mas eles falavam: somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Irmãos, é muito importante que nós nos lembremos que a nossa situação ela é transitória, que somos forasteiros, que somos peregrinos. Na hora que temos pouco, a gente sabe que Deus tem algo guardado para nós. E na hora que temos muito, nosso coração não se apega. Tem um filme interessante que eu gostei de assistir, A Culpa Não É das Estrelas. Filme bonito, né? Se você chora em filme, você vai chorar. Tem um determinado momento, conta a história de dois adolescentes que passam por problemas sérios de saúde, e um deles, um adolescente, fez um tratamento de câncer, estágio terminal, mas havia ali uma metástase e tudo mais. E a família da amiga dele faz uma viagem para a Holanda, dos Estados Unidos para a Holanda, para conhecer um escritor famoso que eles admiravam. Chegam no aeroporto, é isso que eu quero chamar a atenção, aquele adolescente aparece com uma mochila. E a amiga diz: onde estão as tuas malas para a viagem? Vamos atravessar o Atlântico. E ele diz: não, tudo que eu posso carregar, eu carrego na mochila. Se não cabe na mochila, eu não levo. E isso foi algo que ele fez a partir quando ele viu a morte muito de perto, e ele percebeu que a vida poderia ser mais leve. E realmente, irmãos, quando nós sabemos que estamos apenas num grande aeroporto, nós fazemos uma mala muito mais leve, uma mochila muito mais leve. Usamos tudo que Deus nos dá, mas como se não tivéssemos. Abraão teve muitas coisas, mas ele o tempo todo lembrava que era peregrino e forasteiro. Qual é a condição do forasteiro? É transitória, como nós já mencionamos. E ele deve esperar que existirão lutas nessa trajetória. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Capítulo 3, versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Parênteses, é por causa da justiça. Não é porque eu quero impor minha vontade, o meu modo de ver e querer as coisas. Não, é por causa da justiça de Cristo. Não é por causa da minha justiça. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem.
Capítulo 5, versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, forasteiros sabem que terão lutas, esses forasteiros terão. Muitas vezes não serão reconhecidos, não serão valorizados, não serão ouvidos, serão por vezes discriminados. Mas forasteiro e a igreja forasteira e a igreja militante, ela passa por lutas e ela passa por provações. Mas a sua confiança é que ela é uma igreja peregrina, uma igreja forasteira. Mas em segundo lugar, como que deve viver um eleito de Deus no mundo que não é o dele? Viver confiante num Deus que tudo conhece. Ele vive confiante num Deus que tudo conhece. Pedro ele diz, logo no início, eleitos segundo a presciência de Deus. E às vezes se gastam páginas e páginas, horas e horas, na discussão aqui do eleitos e de presciência, o que significa cada uma delas. Eu não entendo que Pedro aqui ele estava preocupado com a soteriologia ou com a doutrina específica da eleição. Eles não discutiam isto. Aliás, o povo de Israel via si mesmo como um povo eleito, e essa própria ideia de que somos eleitos e povo de Deus entra no cristianismo, e somos eleitos e o povo de Deus. Deus nos chamou. E jamais eu seria parte do povo de Deus se Deus não me chamasse. Então isso era algo tranquilo. Mas a ênfase aqui é exatamente, eleitos significa que Deus conhece aqueles que lhe pertencem, Deus sabe, Deus nos chama, e a palavra é reforçada por presciência. Presciência é aquele que conhece, aquele que tem conhecimento antecipado. E quantas vezes isto aparece na Bíblia? No Salmo 139, quando olhamos no versículo 7, nós lemos: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão haverá de me guiar, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz não são a mesma coisa. Deus não precisa de alguma luz iluminando para que Ele veja, porque Ele é a própria luz. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece, somos chamados, eleitos pelo um Deus que conhece, e isso é repetido constantemente na palavra de Deus. João, quando escreve as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, ele vai sistematicamente repetindo em cada uma delas: conheço o lugar onde tu habitas, conheço o teu sofrimento, conheço o que está acontecendo, eu conheço. Agora, o conhecimento de Deus, irmãos, isso é maravilhoso, porque não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que ouviu falar. Muitas vezes dizemos que conhecemos, e saímos repetindo o que nós ouvimos falar, e às vezes de segunda, terceira mão, mas não. No capítulo 2, versículo 21, de que modo Deus conhece? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Se nós sofremos as dores,
Jesus a sofreu com muito maior intensidade. Se sofremos discriminação, Jesus sofreu com muito maior intensidade. Se sofremos oposição, Jesus sofreu de um modo muito mais intenso do que nós podemos imaginar. Se sofremos com um mundo caído em pecado, Cristo sofreu muito mais. Por isso, irmãos, como eleitos forasteiros, podemos caminhar confiantes num Deus que conhece. Não há dor, não há dúvida, não há luta, não há angústia que você venha a sofrer, que Cristo não tenha passado por ela. Não há tentação que você seja submetido, que Cristo não teria sido tentado e venceu a cada uma delas. Por isso podemos confiar num Deus que conhece. E por fim, como eleitos de Deus, como viver no mundo que não é o nosso? Viver em santificação no mundo contaminado. Pedro, ele utiliza duas palavras aqui, que ele não precisaria explicar muito para os seus leitores, mas nós precisamos um pouquinho mais de atenção. Ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus, e diz, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Primeiro, santificação. Nós sabemos que a palavra santo significa separado, muito mais do que uma hierarquia espiritual pela qual nos comparamos aos nossos irmãos, significa um estado e uma situação que nós fomos colocados por Deus. Deus, ele nos separou. Deus, ele nos separa. E você tem, obviamente, o processo de santificação, que aqui vem chamado de obediência. Você foi separado para obediência. Você pode ser mais ou menos obediente, mas você é santo, separado. Pedro, como um judeu, ele conhecia muito bem as tradições e ele vive um conflito intenso no início do seu ministério, quando ele não queria comer carnes consideradas impuro, quando ele não queria entrar na casa de Cornélio, que não era um judeu. E o povo judeu conhecia muito bem isso, e quando lemos Levítico, isso é insistentemente repetido. Separem o dia, separem esta semente desta semente, separe este tipo de tecido da roupa com este tipo de tecido da roupa, separem dessas pessoas, vai colher frutos, separe, a ovelha deu cria, separe, a vaquinha deu cria, separe. Por que isso? Para mostrar que eles eram um povo separados por Deus. Então é uma das coisas que nós temos que nos lembrar constantemente. Eu fui separado por Deus para obedecer os mandamentos de Deus. Eu sou um povo santo, um povo separado. Mas é importante também que nós nos lembremos o seguinte, que é Deus que nos separou. Porque muitas vezes tomamos para nós o direito de fazer separações. Lembram quando Jesus conta a parábola que um homem jogou a semente do trigo e à noite veio o inimigo e joga o joio, e aí no outro dia está lá o joio e o trigo junto, e os discípulos falam assim, Senhor, podemos separar? A gente corta tudo e corta o mal pela raiz. Ele falou, eles vão crescer juntos. Os anjos, no dia que o Senhor os enviar, separarão o joio do trigo. Isso é muito importante, irmãos. Nós nos lembrarmos que devemos viver em santificação ou separados em obediência no mundo que está contaminado. Mas nós somos separados para a obediência. Não estou dizendo de uma igreja complacente, de uma igreja permissiva, não é isso. Mas é importante que tenhamos essa consciência. Deus me separou para ser obediente. Você também tem uma carta magna celestial que lhe dita o modo como você deve viver, que é a palavra de Deus. E aí Pedro diz, a aspersão do sangue de Jesus. A aspersão do sangue. Aqui ele toma novamente uma imagem que o templo ainda provavelmente existia e as pessoas que conheciam Jerusalém conheciam essa imagem, que era o mar de fundição. Na época do templo de Salomão, esse mar,
ou esse grande recipiente de bronze, cabia cerca de 40.000 litros. Para quê? Para os sacerdotes lavarem as mãos, lavarem os pés, lavarem os rostos, ou seja, todas as vezes que eles se apresentavam para o sacrifício, eles se lavavam. Eles eram separados e aspergidos. Mas o que Pedro faz é aprofundar a mensagem. Agora vocês não são separados por uma questão genética. Vocês são separados por Deus. E vocês não fazem apenas mais um ritual ou um cerimonial de purificação para uma determinada cerimônia. Não, vocês são aspergidos, purificados no sangue de Cristo Jesus. Por isso que, como devemos viver em obediência no mundo desobediente e no mundo contaminado. Pedro, ele continua a sua carta, os irmãos podem ler em casa, mas é interessante termos esse apanhado antes de adentrarmos no texto como um todo. O que nós podemos tomar, irmãos? Nós somos escolhidos, mas somos forasteiros. Nós fomos escolhidos, mas rumamos à nossa pátria celestial. Alguns perguntam, onde será? É lá, ou é aqui, ou é acolá? Não importa, com Cristo está, é céu ali. E é interessante que o grande desfecho bíblico não coloca um local, fala assim, eis que vi a cidade de Deus descendo ataviada como a noiva ao encontro do seu noivo. E fala de não mais um lugar lá e um lugar aqui, mas fala de um único lugar. Por isso que a Bíblia constantemente diz, novo céu e nova terra. E eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e Deus mesmo estará com eles. E o Emanuel será eterno entre nós. Lavados e santificados. Escolhidos, lavados e santificados. Como devemos viver? Como um eleito de Deus deve viver no mundo que não é dele? Sabendo que ele foi escolhido, mas é um forasteiro. Sabendo viver em obediência e em confiança no Deus que tudo conhece. Amém. Amém.